Vamos falar oferecimento Barbearia Dom Diego. Diz aí, vamos falar. Diz aí, vamos falar. Diz aí, vamos falar. Vamos falar, vamos falar. Diz aí, vamos falar. Diz aí, vamos falar. Diz aí, vamos falar. Vamos falar, vamos falar. Diz aí, meu mano. Diz aí, minha mana. Diz aí, irmão. O dedo manda. Salve, salve família! Hoje nós vamos falar sobre saúde mental e a gente está aqui com Mai Soares, psicóloga e especialista nessa área. Tudo bem, Mai? Tudo bem, Prazer. Emílio. Muito obrigado aqui por ter vindo, ter aceitado o nosso convite para falar desse assunto tão delicado, né? E tão atual, tão efervescente, que a gente também tem que saber para poder saber lidar, para a gente conseguir deixar nossa mente livre e sã. Primeiro, Mai, o que é saúde mental? O que é? Bom, Emílio, obrigada, pelo convite, acho que é a primeira coisa. Saúde mental. A gente falar de saúde mental, eu acho que é importante sempre lembrar que é muito comum as pessoas fazerem uma associação de saúde com o oposto de doença, né? Sim, sim. E não é bem isso. Na verdade, assim, tem várias definições que a gente pode pensar. Se pensar, por exemplo, dentro do campo da saúde, como a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, Sim. dá um conceito que é quase que utópico, né? Que é o bem-estar total, biopsicossocial, enfim. Que eu acho que é importante a gente pegar pensando que a gente não pode pensar mente separado de corpo. Sim, não é? claro. E principalmente quando a gente pensar em saúde mental, não associar também a uma questão diretamente neurológica. Claro. Pensar a mente como cérebro, Sim, sim. né? Porque a gente precisa pensar também na psique, que aí entra a questão da subjetividade, que é um ponto que não é nem mensurável, né? E que é singular, que cada pessoa tem a sua. Então, quando a gente vai pensar em saúde mental, necessariamente a gente está pensando que cada pessoa, né, individualmente, tem um campo ali, né, na sua saúde total, né, que é afetada pelo fisiológico, pela economia, pela família, por variáveis sociais, né? A gente fala até dos determinantes sociais da saúde. Claro. E que afeta a sua né, no âmbito psicológico e que você sente inclusive no corpo, né? Sim. Sente nisso, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, que a saúde mental ela é afetada por todas essas, né, por todos esses determinantes, mas que é um ponto aí, né, da esfera, né, do todo, Sim, sim. que envolve várias faculdades cognitivas, mas especialmente isso que é da subjetividade mesmo. Sim, tu colocou pontos determinantes que podem desestabilizar, né, a mente, né, que como tu falaste, tá? Não é, quando se fala de saúde, nem sempre é uma, acaba assim, não é uma doença, mas alguma coisa, mas a saúde mental afetada ela pode te levar a um ponto mais patológico, digamos assim. Isso, mas agora eu acho que é importante não tentar falar de saúde mental fazendo essa ligação direta com uma patologia? Com uma patologia, exatamente. Certo. Mas tem coisas que desencadeiam, seria um distúrbio? Não. O que seria exatamente essa... Não que, na verdade, é um termo, né, que define um estado de espírito, digamos assim. Eu acho que é interessante pensar dessa maneira. Que não é assim, não é um lance que é uma doença em si, é um estado de espírito e que pode ser afetado por algumas nuances do dia a dia. Tipo, ansiedade, depressão, isso afeta a tua saúde mental, um exemplo. A ansiedade em si, ela não necessariamente está no campo da patologia, né? Porque a ansiedade, ela é assim como o medo, né? Assim, enfim, ela faz parte, né, do nosso organismo, inclusive é importante para que a gente possa... A gente identifica, por exemplo, é comum você se sentir ansioso antes de algo que você está esperando muito, por exemplo. Uma prova, né, de vestibular, por Exatamente. exemplo. Né? No entanto, a gente entra no campo da patologia, né, da psicopatologia,
quando isso afeta o teu funcionamento de um modo geral. Isso. Então tem algumas coisas, inclusive, tem alguns manuais, né, como por exemplo tem o CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, tem o DSM, que aí também, né, dentro do campo da psicologia a gente usa bastante, que vai dar alguns critérios que vão te dizer assim, bom, aí já não está legal, né? Sim, Que é que a já- questão, por exemplo, de tempo, né, Sim. o tempo que aquilo está durando, e a intensidade e a quantidade de sintomas que estão associados. A ansiedade, por exemplo, a gente começa... É muito comum, a gente identifica ela porque a gente sente, a gente tem sintomas Sim, fisiológicos, sim, né? sim, Taquicardia, Aham. alterações no sono, a Formigamento, respiração, formigamento, tem muitas parestesias às vezes, Aham. enfim, tem inúmeras coisas. Assim como a depressão, Aham. ela também, você pode ter o humor deprimido em alguns momentos, Uhum, né? sim. Mas aí a gente se preocupa quando isso, como eu já te disse, né? Se Quando a gente torna já uma- tem sinais e sintomas Aham. que prejudicam o funcionamento da pessoa. Basicamente, tipo, é diferente a ansiedade da prova do vestibular, de uma entrevista do emprego, do que aquela ansiedade que leva esses sintomas, por exemplo, que você está falando, Assim como o formigamento. luto, por exemplo, pode deprimir o humor da pessoa, mas não Aham. necessariamente ser uma depressão. Que é exatamente, tipo, você pode ter um momento de tristeza, né, ali, mas se você Isso. tiver uma continuidade e também um potencial, né, em grande escala também já vai para um caminho mais patológico, né, que precisa de um tratamento, não é aquela coisa pontual. Tô sem dinheiro Sim. hoje, tô triste, né? É por isso que é muito comum na anamnese clínica Aham. os profissionais fazerem uma entrevista bem profunda, sim. né? Para ter uma hipótese diagnóstica, como eles costumam falar, né? Mas eu acho que esse ponto que tu tocaste da saúde mental, Aham. eu acho que é importante a gente destacar como que ela é, assim, como que ela é afetada por tantas variáveis, Aham. né? Sim. E como que a gente deixa de falar de doença mental e passa a falar em saúde mental para entender, por exemplo, Aham. que de repente o teu trabalho pode favorecer a tua saúde mental, Sim, sim. né? Mas para outra pessoa, o que pode favorecer uma boa saúde mental seja estar, por exemplo, numa relação amorosa estável. Sim. Ou para outra pessoa estar com dinheiro no bolso. Aham. Né? Tem pessoas, por exemplo, que estar com o boleto todos os boletos pagos é um fator protetivo para a saúde mental. Inclusive, Sim. a gente já viu aí casos, por exemplo, de grandes empresários, a gente teve, não vou citar aqui Aham. necessariamente, mas que numa situação de falência, Aham. tirar a própria vida. Tirar a própria Né? vida. Porque de não fale- consegue de- lidar com isso. E tem gente que dorme bem, com o boleto para pagar, fica tranquilo, né? Não pesa no travesseiro nem um Não pouco, pesa né? no travesseiro. Então tem isso, né? Aham. Assim, eu acho que é muito de ver o que tem algumas esferas da vida Aham. que para todas as pessoas afetam de alguma maneira, né, em Aham. intensidades diferentes, a sua saúde mental. Sim. Que é, por exemplo, a questão relacionada à saúde, né, à segurança, às relações afetivas. Financeiras também, né? Exatamente. Aí sentir-se protegido, né, Aham. por exemplo, em relação à segurança pública, em relação à financeira. Aham. Saúde, mês normal, Exatamente. né? Saúde- Tudo isso são esferas vivenciais, né? Aham. Assim, fatores vivenciais que afetam de alguma maneira a sua saúde mental. Um ponto bem forte, assim, quando se fala tanto de todos esses pontos que nós estamos falando, né? Em relação à psicologia do ser humano e à mente, a questão da pandemia. Foi um ponto, né, que mexeu com muita gente, não tinha como não mexer, né? A pessoa trancada, com o medo da doença que graças à vacinação a gente conseguiu estabilizar, né? Mas era uma pandemia mesmo de fato, né? Real, até mesmo coisa de filme, assim, se fosse ver. Sim. E mexeu com muita gente, né? Tanto que a gente ainda sofre ainda com uma ressaca da pandemia, né? E, obviamente, como tu colocaste, né? Esses são alguns pontos determinantes que geram a instabilidade emocional e mental, né? Como é que tu como psicólogo, atendia muita gente, tu viu muita gente se desestabilizar? Me conta aí como foi essa vivência dentro da MAI profissional perante
não só aos clientes, né? Mas assim, a tua forma, a tua visão, de forma geral mesmo, da população, como é que tu conseguiu enxergar isso? É um ponto muito importante, assim, muito interessante de abordar aqui nessa entrevista, porque a pandemia, eu acho que é importante lembrar que quando a gente fala de pandemia, a gente está falando de algo que afeta internacionalmente, né? Vários continentes, vários países. E quando a Organização Mundial de Saúde declarou algo de uma pandemia mundial, uma pandemia, foi acordado inicialmente inúmeras ações, né, entre os países que faziam parte, que fizessem, como que eu digo isso, que trabalhassem numa lógica de prevenção, mas também de promoção à saúde, porque já se esperava algum efeito sobre a saúde mental das pessoas. Não é a primeira pandemia que tem. A gente teve, inclusive o SARS-CoV-2, que foi o vírus aí que afetou, que causa o Covid, que causou o Covid. A gente teve uma pandemia por SARS-CoV-1, que inclusive no Canadá tiveram profissionais que não podiam nem sair do hospital, né? Mas assim, no Brasil, como não afetou, poucas pessoas souberam. Os profissionais da saúde estudaram muito isso. Primeiro instante ali, né? Que algumas... Não, isso foi 2003. Entendeu? Já teve outra coisa bizarra como o Covid. Entendeu? Sim. Pois é, poucas pessoas souberam, né? Acontece que quem trabalha com emergências e desastres e que trabalha na área da saúde, obviamente, precisou saber sobre isso. A gente teve, por exemplo, também o problema com a MERS, teve com a ebola. Então já tinha todo um estudo em torno disso, de como isso tem efeitos na saúde mental dos profissionais, por exemplo, que estão na linha de frente, e das pessoas que têm a sua vida de alguma maneira afetadas por isso, né? Sim. Agora, quando a gente teve a pandemia por Covid-19, foi de uma amplitude muito maior, né? De um impacto muito maior mundial e de uma intensidade, de uma velocidade muito rápida. Então isso causou muito medo na população, porque era totalmente desconhecido. Não era desconhecido, principalmente das pessoas de um modo geral, não necessariamente dos profissionais da saúde, dos epidemiologistas, por exemplo. Sim. Então, a primeira medida sanitária foi distanciamento social, porque isso previne que a doença se alastre, principalmente até você saber o que está causando ela, até você saber como controlá-la. Então, essas medidas sanitárias, eu acho que tu viveste isso, todo mundo, afetaram muito, porque algumas coisas a gente já sabe, né? Primeiro, muitas pessoas não tinham uma relação muito próxima com o seu ambiente interno da casa. Verdade, passava muito tempo no trabalho, né? Chega só no final. Então, por exemplo, situações de violência doméstica aumentaram, porque as pessoas estavam precisando ficar dentro de casa. Situações, por exemplo, de dificuldade das pessoas lidarem com a sua própria solidão no sentido de solitude, como algumas pessoas chamam, né? Que é curtir a sua própria presença, né? E se relacionar com outras pessoas dentro de casa. Quem não tinha uma boa rede de apoio, por exemplo, teve um impacto muito grande. Adolescentes chegaram muito na clínica depois, porque muitos ficaram praticamente 2 anos letivos à distância. 2020 foi toda a distância, né? E 2021 grande parte, porque a gente teve uma diminuição dos casos e depois intensificou novamente, né? E aí, na hora de voltar para a escola, muitos não estavam conseguindo ter essa proximidade. Inclusive, tiveram casos não só de adolescentes, mas de adultos também, né? De medo intenso, principalmente aqueles que vivenciaram perdas muito significativas na família. Agora, a gente está pensando isso, associando diretamente às mortes da Covid. Mas a gente tem outras questões, por exemplo, né? A gente teve um impacto econômico muito grande na vida das pessoas. Né? E fora as pessoas que tinham outro problema de saúde e que esse problema de saúde ficou meio colocado de lado porque todas as questões de saúde estavam voltadas para a Covid. Então, inclusive tem alguns profissionais, né, tem muitos artigos que falam sobre isso, de entender, a gente vê a Covid como uma sindemia.
né? Sim. Que aí são inúmeras outras questões de saúde, sociais e econômicas Junto, né? junto, exatamente, Concomitante sincronizadas com a Covid, e como uma ação, ela não pode ser necessariamente só voltada para a doença Covid, Sim, mas você sim. precisa vir, em termos de política pública, em termos de gestão, né, vários setores trabalhando juntamente, né, para que diminuir os Sim, sim. efeitos mesmos, né, os efeitos psicossociais que iam além da Covid. Né? Exatamente. Que até foi uma reclamação que o pessoal agora não está tratando mais, está só dando exclusividade à Covid. Na verdade, que também era o ponto realmente principal, que estava matando muita gente, né? E foi que Mas muita que gente também, morreu por conta das... Isso, né? mas também tinha as outras doenças, que era também, que ficou bem conhecido o termo comorbidade, né? Sim. Ah, as pessoas têm outras comorbidades e tal. E aí, porra, já afeta, como tu falaste, né? Até o adolescente com aquela energia toda, passa 2 anos que está acostumado a correr no colégio, a brincar, a estar ali na aula e na hora tem que ficar em casa. Teve muito pai também, mãe, que não tinha o convívio diário com o menino, né? Que botava o menino o dia todo na creche, chegava só de noite já cansado, também não aguentou. Tudo isso faz parte da questão da saúde mental, né? Se Sim. for ver, desde do adolescente que ficou afetado por conta do confinamento, né? Ficou confinado e tal. E Mai, dentro dessa tua visão, tu já falou sobre essas situações, como é que tu vê também, a gente falou também, mas vamos falar um pouco mais da parte um pouco mais aprofundada, a questão também financeira. A gente está um sistema capitalista, onde as pessoas, tem uns que têm muito, outros têm muito, a maioria tem muito pouco e a minoria tem muito, né? Isso, querendo ou não, afeta, como está falando, o boleto. Se o cara tiver com o boleto pago, ele não tem nem caspa, mas vai atrasa 2 que o cara já fica com a cabeça branca e tal. Como é que tu vê isso? Tu vê como um ponto forte, um ponto equilibrado, a questão do capital, da falta, da escassez financeira, a escassez do papel ali pro dono da casa, para a dona de casa, né? Para o trabalhador brasileiro. Tu acha que é um ponto crucial ou é um ponto leve dentro da saúde mental Não, é um ponto da crucial, população? sem sombra de dúvida. Até porque a questão financeira, ela tem um impacto direto na qualidade de vida. Sim, sim. Isso, entenda que eu não estou dizendo assim, ter muito. Não, pelo menos o básico. Né? Pelo menos o básico. No entanto, o básico está muito difícil de alcançar. Né? Porque a gente tem, por exemplo, uma cesta básica que está cara. E aí tem muitas coisas também climáticas que estão afetando em como a comida vai chegar na mesa. Enfim, como eu te disse, a gente não consegue pensar numa coisa isoladamente, né? Assim como um organismo, eu não posso olhar o sistema respiratório independente, por exemplo, né, do gástrico, do neurológico. Eu também não posso pensar em economia independente da cultura, independente do desenvolvimento social, independente da saúde, e assim vai. Então, se a gente pensar, por exemplo, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, se a gente olha, por exemplo, para como que estão, eu não digo nem emprego, né, porque eu acho que é trabalho. Sim. Vamos pensar de um modo geral, né? Porque Sim. emprego mesmo está bem difícil, né? Mas como que as pessoas estão conseguindo ganhar dinheiro? Sim. Né? E como que elas estão conseguindo se manter? E como que isso tem um efeito imediato sobre a qualidade de vida e como que elas conseguem, por exemplo, deitar e dormir, né? E aí sustentar um filho, né? Aí a gente tem outras questões também que a gente precisa olhar, como lazer também, né? Culturalmente, o que é importante para as pessoas, porque muitas vezes uma falta nossa que é estrutural, né? A gente está sempre buscando alguma coisa para completar esse vazio existencial que é infinito. Que é infinito, porque isso é a base, né, dos neuróticos, né? Que são os... É a base do ser humano. É a base do ser humano. Nunca está satisfeito, né? Então essa busca é eterna. Isso assim, a gente precisa também ter um olhar sobre aquilo que culturalmente está por trás dos grupos sociais, né?
Porque a gente tem grupos, por exemplo, que precisam ter o último celular, que precisam ter a melhor bolsa, a melhor roupa, e o tanto que eles se sacrificam para ter isso, poder. e por outro lado, não fazem, por exemplo, um bom check-up da sua saúde, né? E não necessariamente tem um nível de escolaridade bom, né? Enfim, cultural. E como que a gente precisa ter um olhar importante para isso. Aí eu falo não só os profissionais né, da psicologia, obviamente, porque a nossa escuta ela não pode ser da psique sem pensar o social, todo, né? Mas eu penso dos gestores, né? Assim, de um modo geral, né? Inclusive, na gestão pública mesmo, dos serviços públicos. Esse ponto que tu falou, ele é muito interessante, porque não tem como dizer que não afeta, né? Porque se tu fala assim, a qualidade de vida, não precisa ser só o básico, já está difícil. E o básico, de acordo com as pesquisas do Diese, o salário mínimo hoje, que é 1.320, se eu não me engano, mas teoricamente o ideal é que fosse ali na casa de 4.900 a 5.300, de acordo com o Diese, para uma família ter o básico, ter essa saúde mental em dia, né? Digamos assim, eu vou conseguir pagar a escola, vou conseguir pagar meu aluguel, ainda vou ter um cascalhinho aqui para ir no cinema, né? Para tomar uma cerveja, para curtir um lazer, né? Digamos assim. E outro ponto também que tu falou, muitas das vezes as pessoas se importam muito com a parte de status quo, de estar com um carro maneiro, com um carro de última geração, mas acaba não cuidando da sua saúde, que sem saúde tu não consegue fazer dinheiro, né? Nem consegue estar bem, nem pensar. Agora eu te pergunto, né? Porque é uma coisa, ir ao psicólogo, né? Aí o pessoal fala, porque ir pro psicólogo, eu tenho vergonha, tenho preconceito com isso, né? É coisa de doido, aí o cara quando vê tá surtadão, porque não foi no psicólogo. Sim. Mas psicólogo é coisa de doido? Fala pro pessoal aí de casa. O que é ser doido, né? O que é ser doido, né? O que é ser normal, né? Uma boa pergunta. O que é ser doido? Eu acho que é muito... Esse que é a grande questão, assim, que faz com que as pessoas possam ter... Eu acho que hoje em dia não se tem tanto esse estigma, esse preconceito com relação a ir até um psicólogo. Inclusive, eu acho que eu atendo muito adolescente e adulto, né? Apesar de ter uma prática com criança também, mas na clínica particular eu atendo mais adolescente e adulto. E entre os adolescentes, por exemplo, tem muitos grupos, assim, circula muito uma fala de procura um psicólogo, né? Assim, já é bem comum isso, assim, tá bem comum entre eles. Inclusive nos serviços públicos você encontra psicólogo em todos os pontos de atenção, né? Não tanto quanto deveria ter, né? E não só nos serviços de atenção psicossocial especializados, como os CAPs, por exemplo. Tu encontra psicólogo em hospitais, encontra em unidades básicas de saúde, né? Até bem menos do que deveria ser. Encontra em equipe para a população em situação de rua. Mas o psicólogo, ele acaba sendo um profissional que de fato as pessoas buscam quando não estão conseguindo funcionar bem, né? Inclusive eu acho que é importante dizer que o psicólogo não é um amigo, não é o seu pastor, não é o motorista do Uber, não é a sua manicure, né? Não é aquela pessoa que te dá um bom conselho. E nem é aquele negócio que o cara fala assim, eu toco piano, é minha terapia, né? Pode ter um efeito terapêutico. Eu acho que é importante lembrar que terapia é sinônimo de tratamento. E o psicólogo, ele faz psicoterapia, né? Como tem fisioterapia, farmacoterapia, tem psicoterapia. Perfeito. Né? A gente fala muito, quando diz assim, vai fazer terapia, como se fosse a terapia da psique. Né? Sim. Tem muito essa conexão. Mas, então, eu acho que é importante a gente aproveitar esse espaço para falar que você conseguir ter um conhecimento, né, mais profundo das questões que podem te levar a ser o que tu és hoje em dia, é muito importante para que você possa ter um grau de resiliência maior para lidar com frustrações para frente. Né? Com certeza.
E é óbvio que a gente só busca também o profissional, né, quando aquilo é uma questão pra gente. Porque às vezes tem gente que diz assim, tu precisa procurar um psicólogo, né, porque isso aqui é muito chato, isso aqui é muito incômodo. Mas aquilo não é uma questão para a pessoa. E aí eu te digo isso em vários aspectos, não é só nas relações interpessoais, mas nas dependências químicas, nos vícios de um modo geral, nas dificuldades de se relacionar, que às vezes a pessoa não consegue ter esse olhar para si mesma. Sim, né? Na verdade é o que é o mais difícil. E os profissionais da saúde mental também às vezes têm dificuldade de buscar essa ajuda profissional por serem profissionais da área. Sim. Isso existe aí também, esse preconceito. É tipo um lance Eu vou falar né? com um colega. Não, eu vou falar com um colega sobre as minhas questões. Sim. Né? Então eu acho que é importante trazer isso, assim. Tem muito profissional na rede pública. Sim. É muito fácil você ir atrás. Infelizmente a gente ainda tem o acesso às vezes ainda é difícil na rede, na privada, porque financeiramente, às vezes é difícil arcar com isso. Acho que é por isso que é tão difícil, às vezes, você ver uma pessoa ter condições de bancar um trabalho, mas tem muitos profissionais que atendem a custo social. Sim. Tem vagas, né, a custo social, que é um valor mais acessível. Mas é de extrema importância. Sim. Sem sombra de dúvida. Tu falaste, né, que já se perdeu esse estigma, mas tu acha que é essa nova geração ou pessoas, tipo, mais velhas, porque tem a galera que você está falando do colégio e tal, que até ficou feliz sem saber disso. Acho que é a nova geração. Eu acho que é a nova geração, porque eu vejo que a galera mais da minha idade e tal, eu não vejo normal. Um dia eu encontrei um colega que estava levando até o filho dele. Eu estava indo ao psicólogo, mas aí ele ficou aquele clima, né? Tô indo no psicólogo e tal, não, tô trazendo meu filho. Aí já começou a dar uma justificativa, né? Tipo assim, deixa eu falar porque que o menino tá vendo psicólogo e tal. Então eu sinto que a minha geração, e a que vem antes de mim, na verdade, tipo, dos meus pais e tal, é mais difícil ainda. Assim, ter esse tipo de cabeça, tem alguns que são descolados, que eu consigo ver, descolado no sentido assim, que não tem essa prisão, não leva com ele esse medo, vai lá e faz mesmo a sua sessão. Mas eu vejo que, tipo assim, a galera da minha idade, a não ser que a galera tá indo, eu não tô sabendo, assim, mas assim, o que eu vejo é que a minha geração é um pouco mais trancada, tem um pouco mais de vergonha pela minha experiência. Mas aí tu já tá falando que é a nova geração. E aí, a nova geração ou tá geral, tá tranquilo em relação a esse estigma, esse medo de se expor, né? Eu vou até o psicólogo e tal. Eu penso que a nova geração está com uma cabeça bem diferente, né? A gente tem grupos de pessoas, assim, dependendo da área que trabalha, que também tem muita tranquilidade para isso. Inclusive, é muito comum a gente escutar na fala, tu acha mesmo que eu vou me preocupar com isso? Eu sou uma pessoa analisada. Né? Eu não sei se tu já ouviste essa expressão. Meu amigo, eu trabalho em análise há muito tempo, né? Então, isso não me afeta. Sim. Isso a questão é do outro. Olha o grau de maturidade, de evolução que a pessoa tem, para que certas coisas que são do outro não afetem ela, porque tem muito disso, né? Acho que um trabalho pessoal, porque é disso que se trata, é um trabalho, tá? Acho que é importante lembrar disso. O profissional da psicologia, seja ele de abordagem cognitivo-comportamental, analista do comportamento, que estude psicanálise, né? que se autorize psicanalista, seja ele da abordagem centrada na pessoa, existem inúmeras abordagens, né? Eu acho que é importante destacar que quando a pessoa busca um trabalho pessoal, o profissional da psicologia que está ali, ele tem uma escuta qualificada, ele consegue pontuar coisas que a pessoa pode não estar conseguindo observar, ele maneja a fala, né? Esse discurso para que a pessoa chegue num ponto, né? No ponto X da questão, mas o trabalho é pessoal, é dela. É ela que vai conseguir fazer uma outra coisa disso. Com certeza, né? Perfeito. Então, é nesse sentido, eu acredito, faço votos aí que a coisa também mude para outras faixas etárias. Com certeza. Mai, tu falaste sobre um ponto que eu já ia perguntar, mas tu já até adiantou, que foi a questão da rede pública, né? Que a pessoa, porque assim, como tu falaste, tem gente que tem acesso a um plano de saúde,
Tem gente que, por mais que não, tem uma situação interessante financeira, mas às vezes também não consegue, não é o suficiente para pagar um plano, né? Mas a rede pública está aí, tá me falando que é bem amparado, né? E a população, creio eu que tu também trabalha na parte pública ou não? Tu trabalha, atende algum... Ou só Não, particular? nesse momento eu mas não já atendo. trabalhou, Eu já estive. Tá. Então, assim, a tua vivência nesse tempo, nesse período que tu estiveste presente na rede pública, a população está indo até o psicólogo? Ou é um negócio que os psicólogos estão lá paradão esperando ninguém chega nem nada? Olha, tem duas coisas, né? Porque aí depende do nível de complexidade. Quando a gente fala de serviços da atenção primária, por exemplo, Sim, o psicólogo faz muito esse trabalho de busca ativa, sim. sim. Mas ele normalmente chega bastante, porque a nossa formação para trabalhar com política pública exige necessariamente que a gente tenha uma noção de que a saúde ela é multideterminada e que para isso eu preciso trabalhar em equipe interdisciplinar, ou seja, multiprofissional, né? Trabalha numa equipe multiprofissional de maneira interdisciplinar, porque a saúde, né, preciso ver o sujeito como um todo. Sim. E aí eu dou conta da minha área e as outras áreas quem dá conta são os outros profissionais. Então a gente precisa inclusive pensar num projeto uma terapêutico, triagem, né? Um projeto terapêutico que é multi, exatamente. Então isso nos serviços de saúde. Ainda temos poucos, mas temos em todos os serviços praticamente, né? Porque a gente tem uma rede que ainda precisa ser mais expandida. Amplificada, divulgada. Exatamente. Também, né? Na atenção primária, a gente tinha profissionais. Infelizmente, a gente teve uma alteração, se eu não me engano, foi 2019 para 2020 isso. Uma alteração na Política Nacional de Atenção Básica que retirou os profissionais especialistas o psicólogo saiu, por exemplo, né? Assim, o financiamento diminuiu, então a gente tem poucos psicólogos aí, porque depende se o município coloca na atenção básica, que são o quê? Nas unidades básicas que a gente chama de posto de saúde, né? Ou mesmo no consultório na rua, por exemplo, a gente só tem uma equipe aqui em São Luís. Sim. Mas a gente tem por exemplo, em unidade mista a gente tem psicólogo. Sim. Em UPA, algumas a grande maioria tem. A gente tem na SAMU, tem psicólogo. A gente tem em todos os hospitais, nas policlínicas, inclusive na parte especializada, por exemplo, o Pan Diamante, que tem, por exemplo, o programa de diabetes e hipertensão, a gente tem psicólogo, né? No Hospital Geral, nas portas de urgência e emergência, né, de alta complexidade, a gente tem CAPS. Poderia ter bem mais, porque um CAPS é para 100 mil pessoas, né? Um critério populacional, mas não dá conta. A gente tem também, eles são muito centralizados na parte, em algumas áreas de São Luís. Então, tem áreas de São Luís, por exemplo, que não tem acesso. A população, por exemplo, da entrada da cidade não tem acesso praticamente a psicólogo ali perto. Tem, né? Então, às vezes, para se deslocar para o centro da cidade, né, para o distrito sanitário mais próximo, realmente fica desassistido. Então, nesse sentido, né, seria uma ampliação mesmo. Tem um suporte, mas ainda não é completo. Exatamente. Em termos geográficos, ele ainda precisa... Está mal distribuído. Ele precisa ser melhor distribuído, sem sombra de dúvida. E aí, com certeza, ser divulgado. Que mas é o você que tá sabia falando, que na rede pública, as pessoas que frequentam, que estão nos serviços, falam com muita tranquilidade do apoio psicológico, inclusive falam sem preconceito, pelo menos a vivência que eu já tive. Nesse sentido. Entendi. Mai, a gente está na reta final, mas ainda quero fazer ainda duas perguntas para ti. Uma é, dentro desses acontecimentos, tipo, pessoas, o que um tratamento psicológico poderia evitar? Tipo, um suicídio, um surto, né? Um problema que a gente sabe que muitas das doenças são consequência de problemas emocionais, né? Então, na tua visão, o que um tratamento psicológico evita de problema, de uma escassez de equilíbrio emocional? Tu estás trazendo o tratamento psicológico no caráter preventivo, né? Isso. Porque aí a gente fala de prevenção sempre pensando em prevenir algum problema.
Sim. Então, eu já tenho ele ou eu tenho uma grande probabilidade de tê-lo. Pensando preventivamente, né? Para prevenir isso. Bom, eu acho que quando a gente fala, por exemplo, de surto, então, A óbvio que já tem qualquer algum pessoa problema. pode Sim. surtar. Qualquer uma. Inclusive, porque a gente não sabe o que pode Qual é a desorganizá-la. chave, né, que vai ser virada. Exatamente. Mas se eu tenho uma pessoa que tem um quadro clínico, né, alguma psicopatologia que ela já faz um tratamento, o acompanhamento psicológico pode garantir, por exemplo, que ela identifique o que é gatilho para ela e conseguir modos de se manter organizada melhor. Aqui no Brasil, tem alguns CAPs que trabalham com isso, que é o cartão da crise. Sim. Que a pessoa, ela mesma identifica quais são os pontos, questões que desorganizam ela, que fazem ela entrar numa situação de crise, inclusive atendimento em surto psicológico, a gente pode observar a crise, mas não dá para intervir. Sim. Né? Mas é importante escutar o que ela traz naquele momento. O tratamento, normalmente, a escuta é mais para a família e para quem está ali amparando. Mas, assim como isso que eu falei do cartão da crise é legal, porque a pessoa ela pode dizer, olha, eu estou percebendo que eu não estou bem. Né? Então, ela consegue ter autonomia no tratamento dela. E ali também já tem um pré-quadro da pessoa, o cartão, Sim. né? Eu estou falando do cartão, mas eu digo assim, eu estou falando de quadros de transtorno moderado a grave, né? Mas qualquer outra situação, por exemplo, tem pessoas, quadros de ansiedade, às vezes a pessoa percebe que ela está entrando, então ela pode, por exemplo, muitas pessoas racionalizam isso, né? Então, controla a respiração, e aí depende também de outros tratamentos que ela pode fazer. Eu ia até te falar, na verdade, um recado que se tu pudesse dar da importância, mas eu acho que eu não sei se tu tem alguma coisa a mais a acrescentar, porque tu falou basicamente da importância da prevenção, né? E aí eu ia falar pra ti assim, Mai, dá um recado aí para falar pra galera qual a importância do trabalho do psicólogo, da importância de ir até o psicólogo, né? Tu quer adicionar mais alguma coisa na tua fala? Eu quero adicionar que pode parecer uma grande bobagem, mas a saúde mental ela está totalmente articulada com a saúde fisiológica, enfim, como um todo. Então, a atividade física, da maneira que for possível ser feita, porque a gente sabe que as academias são caras, nem todo mundo tem condição de ir, né? Mais uma caminhada, um levantar, subir uma escada. Alimentação, qualidade de sono, nas relações interpessoais. Então, assim, você vê que é bem complexo. Bem complexo, né? E como a gente precisa também trabalhar, valorizar como uma rede de apoio é importante. Pode ser a família, mas pode ser amigos, pode ser uma igreja, pode ser um grupo de apoio, pode ser, né, enfim, qualquer coisa que a pessoa faça parte e que ela possa ter a quem recorrer. Sim, né? no momento desse momento de gatilho, de dificuldade. Exatamente. Né? E, de fato, sair desse lugar de que é possível se resolver sozinho, porque às vezes realmente você precisa saber pedir ajuda e, inclusive, aceitar. Sim, né? Ajuda, né? Ter a humildade de pedir e de aceitar. Exatamente. Que essa é uma grande dificuldade do ser humano tem, né? Se colocar numa situação dessa, se expor, né? Expor sua fragilidade e tal. Pô, maravilha, maravilha, papo. Eu podia até conversar bem mais, mas como o tempo está correndo... nós temos um tempo aí. Diz aí, vamos falar. Diz aí, vamos falar. Diz aí, vamos falar. Vamos falar, vamos falar. Diz aí, vamos falar. Diz aí, vamos falar. Diz aí, vamos falar. Vamos falar, vamos falar. Diz aí, meu mano. Diz aí, minha mana. Diz aí, irmão, o que tu manda?